como é que a gente avalia a qualidade dessa topografia? Dentro do Civil 3D, né, você consegue avaliar isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz isso na prática dentro do Civil 3D, né? Como é que dá para você fazer isso, tá? Vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando aqui. Olha só o exemplo aqui, ó. O seu cliente, né, ele te mandou a topografia que você pediu para ele. Beleza. Agora, a sua obrigação, né, a sua missão é avaliar a qualidade dessa topografia e deixar o cliente ciente disso. Ou seja, você vai precisar manjar um pouco de Civil 3D, né, para saber se o cliente que recebeu essa topografia, né, se ele recebeu essa topografia com qualidade ou não. Muitos clientes, eles não sabem disso, que são leigos. O cliente não tem que entender de topografia, né? Isso acontece muito, cara, acontece muito. A topografia vai lá e faz o levantamento dos bordos de uma rua, faz o levantamento, né? Pega um ponto aqui e outro ponto acolá. Só que isso não é suficiente para você desenvolver o seu projeto. Tá? Então, você precisa, como projetista, né, avaliar a qualidade dessa topografia, certo? E deixar o seu cliente ciente, né? Se essa topografia está ok ou não. Se essa topografia está dentro do esperado ou não. E quando você entende de Civil 3D, quando você manja de Civil 3D, isso automaticamente fica muito mais fácil para você. Porque o próprio Civil 3D já vai te dar alguns indícios se a topografia está bem feita ou não. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Quando eu jogo a topografia aqui dentro, ó, eu consigo visualizar o meu terreno todo em 3D. Certo? Eu consigo visualizar o meu terreno, como que ele vai ser feito lá, como que ele existe lá em campo. Entende? Então, eu olho aqui o meu terreno, eu consigo visualizar todinho aqui em 3D, eu consigo ver aqui que tem algumas estradas, né, que tem alguns córregos. Então, eu consigo ir avaliando, né, o meu terreno, né, eu consigo ver que tem uma estradinha aqui, tem uma outra estradinha ali e tal. Eu consigo ir avaliando o meu terreno, daí verificando possíveis falhas. O meu cliente, ele não tem condições de fazer isso. E aí, qual que é a ideia? A ideia é você, né, saber fazer essa avaliação aqui e passar para o cliente um feedback, se a topografia está boa ou não, tá? Um outro exemplo aqui também, ó. Aqui você pode avaliar também, né, a qualidade desse levantamento, como é que ele foi levantado, a densidade dos pontos, né? Então, aqui você percebe que o levantamento, ele aparentemente foi bem feito. Né? O levantamento, ele cumpriu o que você precisa para poder desenvolver os projetos. Tá? Então, a gente tem os pontos, né? A gente tem a densidade de pontos, né? Uma densidade boa de pontos, né? O espaçamento em cada fileira de pontos é um espaçamento bacana, né? Detalhou todos os taludes, né? Detalhou aqui todas as informações, né? Pegou os córregos. Então, isso você consegue ir avaliando dentro do Civil 3D. E mais do que isso, né? Você consegue também fazer o quê? Você consegue pegar e avaliar, né, em 3D. E isso facilita muito, porque você consegue visualizar isso em 3D e deixando, né, mais fácil aqui, ó, de avaliar se tem algum probleminha, se está faltando alguma informação, se tem alguma coisa que que a topografia deixou passar batido. E quando você está trabalhando com AutoCAD, você não consegue fazer essa avaliação. O máximo que você consegue fazer é ver as curvas de nível. Só que as curvas de nível, né, elas podem te enganar. Ou seja, elas parecem talvez que estão bonitinhas, né, 100% ali, mas aí, se você não faz uma avaliação, uma visualização em 3D como essa daqui, você não consegue perceber imperfeições do terreno que talvez foram cadastradas de maneira errada, né? Que não foram pegas de maneira precisas ali, tá? Às vezes fica uma estradinha sem pegar. Então, você que é o projetista, você tem que avaliar a qualidade da topografia e deixar o seu cliente ciente disso, tá? Deixar o seu cliente ciente disso para quê? Para que ele saiba se o produto que ele recebeu de topografia está ok ou não. Um outro exemplo aqui para vocês, esse aqui é um exemplo real, né, de que hoje eu tive essa conversa com um cliente meu, onde eu tive que explanar para ele sobre a qualidade da topografia. Onde eu tive que explanar para ele o seguinte, ó, você me enviou umas curvas de nível aqui, só que essas curvas de nível aqui, elas não estão, né, de acordo com o que a gente precisa. Ó, vamos lá, vou pegar esse exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Ó, aqui eu tenho esse projeto para ser feito. Só que quando eu bato o olho nessa topografia, automaticamente eu percebo que essas curvas de nível, né, elas foram geradas através de imagem de satélite. Como é que eu sei disso, cara?
por causa da suavização delas. Outro motivo que eu sei, eu não tenho os pontos aqui, ó, cadastrados, entendeu? Então, eu não tenho os pontos cadastrados, então isso é um outro indício, né? Quando a gente vê que essa linhazinha muito retinha de triangulação, né? Você começa a perceber que talvez as curvas de nível foram pegas, né? Através de imagem de satélite. Então, isso vai fazer com que você consiga avaliar, né, a qualidade dessa topografia. E aí eu tive que falar para o meu cliente o seguinte, olha só, a gente vai precisar fazer um levantamento topográfico nessa área, porque senão o seu projeto de terraplenagem vai ficar tudo errado, cara. Seu projeto de terraplenagem pode ficar furado, né? Pode ficar aí com uma terraplenagem furada, com quantitativos de cálculo de corte aterro furado. Então, eu conversei com esse cliente e foi exatamente hoje, né? A gente vai dar início a esse projeto aqui essa semana ainda. A partir do momento que a topografia chegar para a gente aqui, ele vai verificar se tem a topografia mais atualizada e a gente vai dar início aos projetos complementares desse loteamento. E aí, o que acontece, cara? Se eu não deixo o meu cliente, né, ciente disso, se eu não deixo o meu cliente informado disso, eu tenho um sério problema, né? Eu tenho um sério problema, porque vai chegar lá na frente, as cotas não vão bater, vai dar errado. Daqui 3, 4 anos, você vai estar com esse cliente, ele vai estar alocando esse projeto lá em campo. Esses cortes, esses aterros vão dar diferente do que você planejou, e aí o que vai dar? Fumo no projetista. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei como é que funciona, porque eu trabalhei muito tempo na topografia, tanto em campo, tanto em escritório, e trabalho como projetista hoje. Ou seja, tem empreendimentos, né, que eu projetei há 3 anos atrás, que está começando a ser executado agora, que é muito comum isso. E agora que o meu cliente está começando a me chamar para ir lá em campo, para ver como é que está ficando, para ver o que está sendo feito, aonde que tem que cortar mais, que tem que aterrar mais, se vai precisar revisar o projeto, entende? Então, isso é necessário para quê? Para que você consiga, né, avaliar isso e não ter problema lá na frente. Agora, imagina, eu fazer um projeto considerando essas curvas de nível, sem ter um senso crítico disso, né, lá dentro do meu treinamento fechado, eu tenho uma aula só de avaliar, né, critérios de aceitação de superfície, ou seja, para eu aceitar ou não a topografia, né, para avaliar a qualidade dessa topografia, para que eu estou fazendo o projeto, né, saber se essa topografia tá ok ou não tá ok. E não tem nada de errado, cara, você pedir para o cliente, informar para ele, olha só, preciso que você me envie uma topografia, né, com levantamento feito em campo, essas curvas de nível foram feitas através de imagens ou através de satélite, né? Enfim, elas não têm a precisão adequada e pode dar erro no seu projeto, pode te trazer prejuízos grandes, certo? E aí você informa para ele de forma técnica, argumenta para ele.